A partir de agora, tem entrevista, conexão direta com Rio de Janeiro. Deputado federal Marcelo Crivella, pelo estado do Rio, é o nosso entrevistado a partir de agora. Entrevista. Deputado, muito boa noite aqui para os sergipanos, boa noite também para o senhor que está acompanhando o programa via Rádios Net. Nos fala sobre esta proposta, que é ampliação de isenções tributárias para entidades religiosas. Deputado, boa noite. Muito boa noite, Ayrton Santana. Muito boa noite a todos os ouvintes da 102.3 aí em Aracaju. Olha, é um prazer enorme estar falando com o senhor e poder levar essa boa notícia aos nossos ouvintes. A isenção para os templos religiosos de ações de cobranças tributárias. Olha, Jailton, deixa eu te falar. O governo, ele arrecada das pessoas e das empresas sobre 3 fontes. Primeiro, a renda, né? Todo mundo paga imposto de renda. Depois, o consumo de bens e de serviços. O consumo é compra, bens é tudo. É uma escova de dente, uma geladeira, um fogão, 1 quilo de arroz, feijão. E os serviços são os contratos que a gente faz com advogado, com cartório, serviço, agora mesmo a gente está falando no celular, serviço de comunicação, tudo isso tem imposto. Por último, o governo arrecada sobre o patrimônio. Quem tem veículo paga IPVA e quem tem imóvel paga IPTU. Vamos analisar as igrejas, os templos religiosos. Com relação à renda, não há imposto sobre as igrejas, porque nenhum padre, nenhum pastor ele tem que declarar na Receita Federal quanto foi as doações do culto ou da missa das 10 horas de domingo. Não existe esse imposto. Com relação ao patrimônio, quando eu era senador, em 2015, apresentei uma proposta que depois de 7 anos ela foi promulgada em 2022, já em fevereiro do ano passado. Antes, só as igrejas próprias tinham imunidade do IPTU. Depois dessa emenda promulgada, número 116, promulgada no passado, próprias ou alugadas estão imunes. Então, essa é a primeira notícia, Jailton, que eu queria dar aos nossos ouvintes do jornal da Rio, segunda edição. Por favor, você conhece um padre, um pastor, avisa eles que se a igreja deles estiver alugada, ou se eles alugaram um terreno ao lado para fazer estacionamento, ou uma loja, alugaram uma loja para vender Bíblia, ou uma casa para ser creche, ou o mesmo apartamento onde mora o padre e o pastor, se a igreja for inquilina, a partir de 2023, não tem mais IPTU. Se pagaram, por favor, pegue uma cópia da emenda constitucional 116, vai até a prefeitura, foi pagamento indevido, pega o dinheiro de volta e não vai pagar nunca mais. Se tiver algum probleminha, basta ir no Ministério Público, promotor, promotora, são fiscais da lei, vão notificar a prefeitura, o dinheiro vai ser devolvido. Agora, esse ano nós estamos trabalhando com os tributos sobre o consumo, sobre a renda a igreja tem imunidade, sobre o patrimônio nós já corrigimos, o próprio alugado, mas sobre o consumo é a PEC 5 apresentada esse ano, que tem 42 autores, deputados federais, mais de 336 apoiaram para ela iniciar, passou na Comissão de Constituição e Justiça com 39 votos a favor, só 1 voto contra, e agora está esperando voltar o recesso para ir para o plenário, que eu tenho certeza vai ser aprovado depois no Senado. O que ela diz? Quando a igreja for construir, então areia, cimento, pedra, tijolo, ela paga o cimento, mas não paga o imposto. Contratar os serviços, pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, pintor, ela paga o pedreiro, não paga o imposto. Quando ela for fazer a sua atividade principal, que é o culto de adoração, o culto de ensino bíblico, quando for batizar uma criança, quando ela for fazer um casamento ou velar mortos, tudo que ela precisa, as cadeiras, o púlpito, a iluminação, os instrumentos, um microfone, isso tudo ela paga o material, não paga o imposto. Por último, quando a igreja prestar serviço, a creche, o asilo, o orfanato, o convento, também tudo que ela consumir de bens e contratar de serviços, ela paga o bem, ela paga o serviço, mas não paga os impostos. Aí sim, aí nós teremos a imunidade completa das igrejas, querido Jailton Santana, que eu tenho certeza vai trazer uma grande economia e vai, então, com esse dinheiro, as igrejas prestarem muito melhor serviço, tanto espiritual como social. Para obter, deputado Marcelo Crivella, esta isenção, será necessário que
o pastor responsável pelo templo religioso faça essa requisição junto aos órgãos municipais? Exatamente. Ele precisa pegar o CNPJ da igreja, o contrato de aluguel. Ele está alugando, por exemplo, um salão da Dona Maria, do seu Antônio, ou um galpão, uma loja no shopping, não importa quem seja o dono. Se ali é uma atividade do templo religioso, ele vai à prefeitura e leva uma cópia da emenda constitucional 116, está aí na internet, promulgada em 17 de fevereiro do ano passado, 22. Vai receber esses impostos que pagou em 2023. Aí você me pergunta assim, mas o deputado, ela não é de 2022? É verdade, ela é de 2022, de fevereiro, 17 de fevereiro de 2022, só que o IPTU ele é cobrado no dia 1º de janeiro. E a lei não retroage. Exato. Então, ano passado ela não trouxe benefício. O benefício começou em 2023. E a partir de agora, não paga nunca mais. Se tiver algum probleminha aí em qualquer cidade de Sergipe, por favor, procure o Ministério Público. O promotor, a promotora são os fiscais da lei, vão notificar a prefeitura que vai devolver o recurso e não cobrar nunca mais. Agora são 18h15. Estamos entrevistando direto do Rio de Janeiro o deputado Marcelo Crivella, né? O deputado já assumiu ministério do governo federal, já foi senador da República, prefeito do Rio de Janeiro e hoje exerce o mandato de deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Olha, Gilmar Mendes suspende decisão de tribunal e reconduz Edinaldo Caboclo à chefia da CBF. Portanto, a CBF volta a ter o comando de Edinaldo Caboclo, tá? O dirigente foi destituído pela Justiça do Rio de Janeiro em dezembro do ano passado e volta exatamente depois desta decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes. Você está ouvindo o Jornal da Rio no oferecimento das farmácias Edison. Não perca tempo procurando os seus medicamentos. Nas farmácias Edison você encontra tudo e parcelamos suas compras em até 6 vezes. Super entrega das farmácias Edison. 3217-9524, WhatsApp 99998-9524. Farmácias Edison é de Sergipe. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Coloque o Hugo Macedo, por gentileza, aí para a interação com o deputado Marcelo Crivella. Coloque o Hugo no circuito. Geraldo Santana, boa noite. Eu quero saber qual o benefício que a isenção tributária para as igrejas vai trazer para a população. As igrejas abriram durante o período da pandemia para acolher o povo. As igrejas fizeram o quê? Me poupe, rapaz, hipocrisia. Eles vão enricar ainda mais com o dinheiro dos dizimistas. A opinião do meu amigo policial Hugo Macedo. Deputado, fica à vontade para a manifestação. Não, o Macedo está completamente equivocado. As igrejas no Brasil prestam um trabalho extraordinário. E veja, a imunidade que nós estamos estendendo não é para enricar ninguém, não. É quando a igreja for construir, quando a igreja for reformar ou restaurar, quando ela for prestar o culto e também quando ela for prestar serviço, a creche, o asilo, as escolas, enfim. É nesse momento que ela tem a imunidade. Lembrando uma coisa importante para o Macedo, é que quem sustenta as igrejas são os fiéis. Os fiéis é que sustentam a igreja. Não é o governo que sustenta a igreja. Os fiéis já pagam impostos sobre a renda, sobre o patrimônio, quem tem carro paga IPVA, quem tem imóvel paga IPTU, e também sobre tudo que consomem. Tudo que consomem eles pagam impostos. O que sobra, eles sobrevivem com isso, e uma parte dão na igreja, não é para pagar imposto de novo. Esse dinheiro é para, no altar, prestar serviço espiritual e também social. A maior prestadora de serviço social do nosso país são as igrejas católicas, espíritas, evangélicas. Então não tem absolutamente nenhum risco de enricar pastor ou padre. E digo mais, hein? Tanto pastor como padre e também freira, eles pertencem a uma categoria de trabalhadores chamado vocacionados. Vocacionados. O que significa isso? É que nenhum pastor tem salário, ele tem ajuda de custo.
Nenhum padre tem salário, ele tem ajuda de custo. Se amanhã, e nem freira, se amanhã a igreja não tiver oferta e ele não receber, ele não pode ir na Justiça do Trabalho para fazer uma queixa. Ele não tem 13º, ele não recebe hora extra. Os pastores, padres e freiras são pessoas extraordinárias, os vocacionados. São pessoas que nós tínhamos que aplaudir de pé o tempo todo por causa disso. Veja, qualquer pessoa no Brasil, seja funcionário público ou de empresa privada, ou mesmo uma pessoa que seja autônoma, ela tem uma legislação trabalhista que a protege. O sujeito é autônomo, engenheiro, ele presta serviço, a pessoa não pagou, pronto, ele vai lá na justiça e consegue receber. E o vocacionado? O vocacionado não tem direito a nada, absolutamente nada, a lei não dá absolutamente nada a ele. De tal maneira que pode ter certeza que a imunidade dos tempos religiosos é algo extraordinário que nós precisamos aprovar no Congresso. Aliás, já passou na Comissão de Constituição e Justiça com 39 votos a favor e só um contra. E eu espero que na Semana Santa, agora de 2024, a gente consiga promulgá-la para que o Brasil ganhe muito com isso. Deputado, nós tivemos pautas importantes discutidas no Congresso exatamente em 2023, né? Tivemos agora mais recente pautas que foram decisivas, né, para o país e que tivemos exatamente a participação dos nossos parlamentares, representantes de todo o povo brasileiro no Congresso. O que se espera para 2024? Nós temos uma esperança de um Brasil muito melhor. Veja só, o agronegócio cresceu 15% nesse ano que terminou agora. 15%. E nisso aí nós temos que agradecer o Bolsonaro, que ajudou muito o agronegócio nos 4 anos em que ele foi presidente. O agronegócio cresceu 15%. Uma coisa boa. O IPCA está agora em 4,1 em novembro, e eu tenho a impressão que agora em dezembro ele não vai chegar à nossa meta de 4,75. Então o IPCA vai ficar abaixo daquilo que se previa como inflação. Vai ficar abaixo de 4,75. O que vai acontecer com essa inflação abaixo, meu querido Jailton Santana? Vai acontecer que o Banco Central vai abaixar os juros. É bom que todo brasileiro saiba que nós temos uma dívida, nós todos brasileiros temos uma dívida, que é a dívida do governo, que é paga com nossos impostos. Quanto é essa dívida? Mais ou menos uns 7 trilhões de reais. Mas quem são os nossos credores? São os ricos, são os bancos, são todos os brasileiros que compram títulos da dívida pública do Brasil, que estão recebendo uma remuneração em torno de 12%. Para quê? 12% porque a inflação estava alta. Mas agora nós estamos vendo que a inflação vai ficar abaixo da meta. Então, com certeza, de 12% vai cair para abaixo de 10%. Mas vamos supor que caia para 10%. 2 pontos a menos. 2% a menos numa dívida de 7 trilhões vai dar 140 bilhões que o governo vai ter para poder investir mais em rodovias, em ferrovias, no Minha Casa Minha Vida, no Luz para Todos, melhorando aeroportos, gerando emprego. Economia depende de demanda. E a maior demanda tem que vir do governo. E eu espero que isso aconteça, a gente gere muito mais emprego, a inflação esteja controlada, os juros abaixem. Com isso, eu garanto a você, a vida no Brasil vai ser mais segura. Porque quando nós temos desemprego, subemprego, quando falta comida na mesa das pessoas, começa a haver, eu diria, uma criminalidade alta, incontrolável. O Brasil já está com quase 850 mil pessoas na cadeia. É preciso que haja crescimento, que esse crescimento seja bem dividido, para a gente ter paz. Lembro aqui as palavras da Bíblia. A paz é fruto da justiça e a segurança se estabelece com o direito. Então, vamos fazer um crescimento com justiça, distribuição de renda para todos, e aí nós vamos ter a paz que precisamos.
Agora são 18h24. Eu tenho mais um ouvinte para interagir com o deputado Marcelo Crivella, do estado do Rio de Janeiro, deputado federal, que gentilmente concede a entrevista aqui ao Jornal da Rio. Tem o Helenaldo que pergunta também aqui. Jailton, qual a opinião do deputado sobre a PEC que limitou a decisão monocrática de ministros do STF? O senhor responde já, coloca o ouvinte. Boa noite, Jailton. Boa noite, toda a sua equipe. Boa noite, Estado de Sergipe. Jailton, eu sou católico e eu sou contra as igrejas não pagar imposto. Tem que haver uma maneira de haver a recompensação, pois não existe seriedade nisto. Eu duvido esses pastores riquíssimos que tem por aí. Se ele tem algum patrimônio ali no nome dele, tudo é no nome da igreja. É helicóptero, é isso, é aquilo, tudo no nome da igreja. Tem igreja aí que é uma fortuna incalculável. Não paga R$1 de imposto? Eu sou contra, meu amigo. Enquanto o elemento que ganha um salário mínimo compra 1 quilo de arroz, ele paga imposto. Ele compra um pão para dar para o filho dele, ele paga imposto. A igreja recebe milhões em dízimo, isso e aquilo, e não paga R$1 de imposto? Eu sou contra, nego velho. Quem achar que eu estou errado, ache, tudo isso é minha opinião. Minha opinião. Um coitado de um lavador de carro que recebe 30, 40, 50 reais por dia, vai comprar 3, 4 pãezinhos para levar para casa para os meninos, tá lá o imposto embutido. Vai comprar 1 quilo de arroz, tá lá o imposto embutido. Aí o pastor, tudo isso aí cheio de riqueza até os ouvidos, o patrimônio, tudo, a maior parte do nome das igrejas, que é bom, uma boa fiscalização em cima, aí não paga imposto, as igrejas não pagam imposto. Eu sou contra. Walter. A sua opinião é livre, também é respeitada aqui no programa. Deputado, fique à vontade para a manifestação do Walter. O Walter está equivocado. Não existe isso de ter um helicóptero em nome da igreja e não pagar imposto. Veja, quando nós falamos de imunidade dos templos religiosos, isso é um princípio constitucional. A liberdade religiosa é como a liberdade de imprensa. As pessoas não têm direito a se informar. Por isso é que rádio, jornal, televisão não pagam impostos. E nem por isso o Macedo, nem por isso o Walter estão brigando. Veja como é complicada as pessoas estarem mal informadas e equivocadas. Se o Walter e o Macedo dissessem, olha, o dono da Globo tem que pagar imposto, não sei o que. Tá. Eu concordo com eles, mas há um princípio constitucional que a gente não cobra impostos nos meios de comunicação porque as pessoas precisam se informar. As pessoas precisam ter direito à informação. É a mesma coisa, é um princípio constitucional, o direito da liberdade religiosa. Para que ela exista, para que as pessoas conheçam as religiões, não há imposto sobre elas. E veja, o que nós estamos falando aqui são impostos que não tem nada a ver com patrimônio de helicóptero, que o Walter citou, ou imóveis, etc. e tal, em nome de pastor. Essa é eu diria aos senhores, é um equívoco. O que os pastores, padres e também freiras nesse país são heróis. Eles são pessoas vocacionadas. Por favor, entendam isso. São vocacionados. No Brasil tem 175 mil igrejas. São mais de 300, 400 mil vocacionados. Não tem nenhum direito, não tem carteira assinada. Um padre, uma freira, um pastor, pode ser batista, metodista, da Universal, pode ser da Graça, pode ser de onde for. Nenhum pastor tem carteira assinada. Ele não tem garantia de salário, ele tem ajuda de custo. E repetindo, Walter, repetindo, Macedo, quem sustenta as igrejas são os membros. Os membros da igreja que pagam oferta e dízimo.
Se eles acharem que o pastor não é um pastor idôneo, ou o padre não é um padre idôneo, eles não vão dar a oferta. A igreja não vai bem. Portanto, quem controla a igreja são os doadores. Esses doadores já pagaram. Imagina, por exemplo, esse que o seu Walter ele citou. O pedreiro, o motorista, o operário, o servente, ele vai comprar um pão com manteiga para ele, para a família, ele já pagou o imposto. Tá certo, ele pagou o imposto como nós todos pagamos. Agora, imagine que esse pedreiro, ele seja também católico. E lá ele coloca R$5, R$10 na missa. Ele tem que pagar imposto de novo? Ele já pagou. Aquele dinheiro ali que ele está dando para a igreja é para manter a igreja aberta, para pagar a conta de luz, a conta de água, para prestar serviços em creches, orfanatos, asilos. Quem visita os presídios, quem visita os hospitais, são os padres, são os pastores, são as freiras, são o povo espírita aí. Então, digo a vocês, a imunidade dos tempos religiosos é algo que vai trazer um grande, grande benefício. E eu espero que as igrejas possam ampliar todas as creches. Olha, eu fui prefeito do Rio de Janeiro. A primeira coisa que eu fiz lá foi dobrar o repasse que a cidade do Rio dava para as creches. Era muito pouquinho por mês. Eu dobrei. Por quê? Porque se a gente tiver as nossas crianças aprendendo de Jesus nas igrejas, vai faltar mão de obra para o tráfico. Igreja forte é crime fraco. Igreja forte é pátria forte, é família forte. Por isso que Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Então, vamos fortalecer as igrejas, vamos abrir creches, orfanatos, vamos cuidar das nossas crianças, porque amanhã, pode ter certeza, teremos um Brasil muito melhor e vai faltar mão de obra para o crime. Olha, seu Walter, seu Macedo, e a gente não apoiar as igrejas, nós vamos gastar dinheiro, sabe onde? Nos presídios. Vamos gastar, já temos 850 mil pessoas nos presídios. É lá que nós vamos desperdiçar um monte de recursos que podia estar sendo usado para a saúde, para a educação, para melhorar o nosso país. São 18h31. Vou colocar mais 2 ouvintes, né, e vou liberar, inclusive, o deputado. Mas antes o senhor vai responder também ao Helenaldo. Ele perguntou qual a opinião do senhor sobre a PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros do STF. Boa noite, amigos da FM, Gil FM. Jailton Santana, boa entrevista aí com o Crivella, Marcelo Crivella, ex-prefeito da minha cidade, Rio de Janeiro. Hoje resido aqui em Aracaju. E aí, na época que ele veio prefeito, eu morava na estrada do Itararé. E aí, um amigo meu, um amigo nosso, Mário Patrício, fez um trabalho. Era um dos obreiros da igreja, a gente fez um trabalho junto lá no complexo e graças a Deus ele teve êxito e foi um bom prefeito no Rio. Tomara que ele volte. É isso. Hoje esse meu amigo trabalha com o bispo João Mendes, com o bispo João Mendes, né? Mas a verdade é assim, boa sorte, Crivella, tomara que você volte aí. Sei que você está como deputado federal, mas tomara que você volte como prefeito, se for um grande prefeito no Rio de Janeiro. Coloca mais um ouvinte. Boa noite, Santana, boa noite a todos os ouvintes. Jailton, parabéns aí pela aprovação desse projeto que dá isenção às igrejas de tributos, porque não faz sentido realmente, analisando bem tributação aí, se fosse cobrar de novo, né? Porque não é venda de produto, não é nada, é um templo. E outra coisa, a igreja em si, ela tem um papel fundamental dentro da sociedade, no mundo. Ela consegue tirar muita gente do vício, da droga, da embriaguez, de várias coisas, né? Ilícitas também. Então, é um papel fundamental social e é uma ação de saúde mesmo, saúde pública. Parabéns aí, as igrejas merecem essa isenção. Sou amigo Edson, até a próxima, Jailton. Um abraço, Edson. Eu acho que as igrejas têm um papel importantíssimo, né? De forma indistinta, né?
seja de qualquer religião, eu acho que os templos religiosos têm um papel fundamental. Eu fico muito feliz quando vou às comunidades e vejo muitas igrejas, muitas igrejas. Às vezes há uma disputa, né, acirrada entre bares e igrejas nas comunidades. E eu fico feliz quando vejo as igrejas nas comunidades e o papel de cada um desses representantes. Mas, deputado, o Jefferson fez menção exatamente à época que o senhor foi prefeito do Rio e perguntou se o senhor deseja que o senhor volte à Prefeitura do Rio de Janeiro, fez menção ao trabalho que o senhor realizou enquanto prefeito. O Edson, né, corrobora exatamente com a posição de isenção das igrejas. E o Elenaldo perguntou sobre a posição do senhor sobre a PEC do STF. Olha, Jefferson, muitíssimo obrigado pela sua generosidade. Deus te abençoe muito, meu companheiro e meu co-municipal. Nós somos carioca. Também agradeço ao Edson por ter essa visão generosa e também ao senhor, Jailton, por entender que as igrejas são importantes. Pode ser que tenha um pastor ou outro que faça maluquice aí, mas lembro a todos, os membros da igreja estão de olho. Não, como Jesus falou, hein? Não há nada que seja encoberta. A verdade vai aparecer. E com relação à votação que houve no Senado, eu tenho a impressão, ela é importante, eu entendo os senadores, às vezes o governo faz uma política, a maioria do Congresso vota, e a minoria não se conforma. Então, corre lá no Senado e pede inconstitucionalidade. E aí, um ministro sozinho, ele suspende aquela coisa que foi votada pela maioria dos senadores, são 81, e pela maioria dos deputados, são 513, e que representam mais de 100 milhões de votos. Então, uma pessoa derruba uma decisão para 100 milhões de votos. Realmente deveria ser pelo menos o plenário. Agora, eu tenho a impressão de que na Câmara dos Deputados essa matéria ela não vai ser colocada em pauta nesse momento, porque houve uma reação muito forte do Supremo, dos ministros, e a Câmara vai, como nesse caso, uma casa revisora, eu tenho a impressão que ela vai adiar a colocação em pauta. Essa é a minha opinião. Deputado Marcelo Crivella, muito obrigado por participar aqui do programa. Desejo sucesso aí em 2024, seus trabalhos exatamente no parlamento, papel importante. E a pergunta, o senhor vai a prefeito do Rio de Janeiro? Foi a pergunta deixada pelo Jefferson também. Ô, Jailton Santana, eu quero dar um abração no Jefferson e agradecer muito a ele, mas olha, só Deus sabe o que eu passei quando fui nos 4 anos de prefeito do Rio de Janeiro. Se eu perguntar à minha esposa, por exemplo, se ela quer voltar, ela vai dizer, pelo amor de Deus, pelo amor, nós já demos nossa contribuição. Jailton, muito obrigado. Eu agradeço muito a sua atenção. Peço aos nossos companheiros que nos ouvem em Sergipe de que apoiem a PEC 5. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. As igrejas vão pagar, quando comprarem com nota fiscal, as coisas vão pagar os impostos. Depois é que vão requerer o governo. De tal maneira que serão sempre fiscalizadas pela igreja, pelo governo. Se for para comprar um microfone, uma caixa de som, um púlpito, uma cadeira, se for para comprar um fogão, uma geladeira, uma creche, tudo isso ela paga, o cimento, areia, teto, tijolo, porta, janela para construir, ela vai pagar e vai receber de volta. Portanto, haverá sempre uma fiscalização do governo. Então, essa hipótese de dizer, o pastor vai comprar uma Mercedes, uma BMW, vai comprar um helicóptero, vai comprar uma cobertura na frente da praia, colocar em nome da igreja para ele não precisar pagar impostos. O governo jamais aceitaria uma coisa dessa. Jamais. Os próprios membros da igreja não aceitariam isso. Então, eu respeito muito a opinião daqueles que discordam, mas garanto a vocês que isso não vai ocorrer. Ailton, muitíssimo obrigado. Fico aqui às suas ordens. O que o senhor precisar, estamos aqui sempre dispostos para dar entrevista, esclarecer. O que o senhor precisar, conte com a gente aqui. Amigo Jailton Santana, e um grande abraço ao povo trabalhador de Sergipe e os ouvintes do Jornal da Rio, segunda edição.
Muito obrigado, deputado Marcelo Crivella. Forte abraço.